Ilustres personalidades da cidade do Nome de Deus. Origens, traços, identidade. Cultura, formas de estar. Oriente e Ocidente. Pertença, convergência, raízes. Partilha, intercâmbio. Pontes. Conta-me. Catarina Cortesão Terra, bem-vinda ao Conta-me. Tens algumas das tuas mais marcantes raízes em terras de Coimbra. Valmondego, São João do Campo, Dona Alicinha, tua avó, cortesão da mesma raiz de Jaime e Armando. Um apelido de peso histórico. O que herdaste dos cortesão e dos Terra, Catarina? Pergunta complexa. Compreender o ADN de cada um de nós. Vejamos, os cortesões, de uma forma geral, a família de Coimbra é uma família que sempre empolgou a figura de Jaime Cortesão e do Armando Cortesão, porque eles de alguma forma também representavam as traves mestras da família, ligadas à academia, ligadas à pedagogia, ligadas à compreensão da história, à participação cívica, política, e ao mesmo tempo a ligação mais telúrica, porque a família Cortesão situa-se primordialmente São João do Campo, é a zona da Seoga, Geria, tanto que a casa de Jaime Cortesão é ao lado da nossa, não é? São duas casas que nos separam, e infelizmente abandonada. Mas, por exemplo, o Armando Cortesão ainda doou a biblioteca dele à Universidade de Coimbra. A do Jaime Cortesão, aquilo ficou ao abandono. Não sei quem distribuiu nos livros isso. Mas o que é que eu posso dizer em relação ao apelido Cortesão? Os cortesões são muito unidos em termos de família. Acho que há muito essa questão da união e muito da transmissão de conhecimento intergeracional. Por exemplo, nunca houve aquela divisão dos mais velhos e dos mais novos, em que houvessem discussões e temas distintos. Não, eu acho que todos nós sempre conversámos à mesa, mais aqueles assuntos tradicionais, porque a maior parte das mulheres eram mais ligadas à via do ensino, não é? Eram professoras de português, de francês, como a minha mãe, como as minhas tias, pronto. Estavam mais ligadas a essa parte pedagógica, e os homens estavam mais ligados à parte de medicina, ou à parte de advocacia, ou eram professores da faculdade, outros fundaram a faculdade de engenharia, etc. Ou seja, havia ali variações, mas à mesa, como não se discutia sobre política nem sobre religião, o ambiente era sempre ligado ao humor e a família era o elemento primordial. Eu acho que herdei essa parte dos cortesões. Tenho muito o sentido de família, tenho muito o sentido do humor e de que tudo é possível discutir e deve ser transmitido às novas gerações. E que devemos sempre agregar os mais novos de forma a também sermos surpreendidos com as suas próprias questões. Em relação aos aquela questão cortesões. dos primos, quase todos da mesma idade, o Paulo, o Gil, a Inês, a Maria João, não é? Também cria um ambiente de família muito unido. Nós éramos muito amigos, nós éramos como irmãos. Exato, e somos ainda. Exato, ainda Passado estes anos todos, por exemplo, eu estou em Macau e é como se o tempo não passasse. Eu chego lá e há essa Aliás, parte passam fraternal. férias juntas, Passamos férias na Cacela Velha. É obrigatório, E os Terra? Os Terra, a família do meu pai é uma família diferente, não é? Porque o meu avô foi para Angola, salvo erro, foi em 1914, ali por volta dessa altura, no início do século, ou seja, era ligado a uma vertente mais comercial. Ele era da direção da Associação Comercial de Angola, e a minha tia era uma pessoa intelectual, mas a minha avó era uma pessoa intelectual, mas dentro de uma vertente a partir do Império, não é? Eram nas terras do Império, as províncias ultramarinas. E o meu pai e a minha tia foram educados também nesse ambiente, mas depois a minha tia foi tirar o curso de Germânicas para Coimbra, e a minha avó foi viver para Coimbra com a minha tia, com o meu pai, que entretanto integrou, que era o Liceu Dom João III, que é o atual José Falcão. E por isso houve esse cruzamento dos Terra com os cortesões. Em jovem, tens um foco no desporto. Praticas handball e artes marciais. Aliás, ficas em segundo lugar num campeonato nacional de judo para atletas com menos de 54 quilos. Ao mesmo tempo, tinhas uma vertente de aprendizado
de música, nomeadamente tocaste flauta. Estas duas atividades, o desporto e a música, fazem parte de uma raiz inicial do teu crescimento. O desporto do meu pai sempre... aí está. O meu pai, a vertente mais terra, é uma vertente muito ligada à parte esportiva, à mente sã, corpo são. Mais que os corteções. Os corteções também são. Então, o meu primo, o Pedro Gonçalves, foi campeão de judo uma data de anos, vários, nacional, europeu, etc. Mas o meu pai era um atleta, fez atletismo, por isso sempre nos transmitiu, sempre andámos de bicicleta, sempre fizemos horas a andar, a descobrir lugares diferentes. O meu pai sempre nos impulsionou o bichinho da viagem e por isso o desporto foi uma coisa natural. Música, o meu pai tem uma biblioteca de vinis gigantesca, por isso eu tanto estava a ouvir Chico Buarque, como Sérgio Godinho, como ouvia Serge Gainsbourg, como ouvia uma ópera do Strauss, como ouvia o Vicky A que ele me comprava para crianças. Ou seja, a parte da música era muito presente e a parte esportiva também, por isso comecei no judo muito cedo para autodefesa e por causa do meu primo Pedro Gonçalves em Coimbra ganhar campeonatos e depois havia uma ligação ao Ginásio Clube em Lisboa em que havia judocas, inclusive havia um japonês, um mestre muito conhecido que também nos dava aulas muito de vez em quando, porque ele já era mais velho nessa altura. E pronto, e fui passando de etapas a etapas e cheguei ao segundo lugar do Campeonato Nacional de Judo. Na tua juventude fazes passagens de moda, nomeadamente da Ana Salazar, do António Clemente, Manuela Tujal. Tu chegaste realmente a pensar ser modelo? Não. Aconteceu completamente por acaso. Aconteceu completamente por acaso porque eu estava num grupo de amigos que fervilhavam criatividade e naquela altura uma pessoa associava, ou seja, num grupo de amigos, ali nos anos 80, discutia-se política, os mais velhos transmitiam, eu lembro-me, era o Mila Kundera em Sustentável Leveza de Ser, era os livros da Anaís, era o Henry Miller, o Colosso de Rhodes, o Palhaço, era aqueles livros mais literatura americana, a primeira poesia, o Walt Whitman, outro tipo de coisas e no meio disso tudo tínhamos os amigos que também eram estilistas, designers, precisavam de pessoas para passar as suas próprias roupas e Lisboa estava a fervilhar. Começou a Moda Lisboa, começaram as manobras de maio e foi por acaso que começavam-me a convidar. Tu eras ótima para passares-me esta coleção e isto. E depois estava uma vez na Feira da Ladra, alguém me sugeriu se eu não queria passar nas manobras de maio, depois surgiu a possibilidade para a Ana Salazar e para o Tenente, a Manuela Tujal, tudo se proporcionou, mas depois quando fui para Coimbra, isto foi ali nos meus 16, 17, 18 anos, em que isso fazia parte de tudo um bocadinho também da movida, do bairro alto, do frágil, de tudo isso, não é? Tudo aquilo eram as várias layers culturais e desabrechar de Lisboa para as artes. Vais então para Coimbra, para a Universidade de Coimbra, sim, estudar Direito. É um marco na tua vida? Muito. Sim, Coimbra é completamente transformador. Eu acho que Coimbra... Porque Coimbra não é o curso só, não, uma pessoa não vai lá só tirar o curso. Coimbra foi eu chegar lá e nos primeiros dias, logo nos primeiros dias, quando eu estou a entrar na Faculdade de Direito, fui logo arrolada, eu, o Picacintos, o João Coelho, outros colegas também estavam a entrar na Faculdade de Direito, porque estava a haver uma campanha para a primeira lista independente, que era do António Vigar, era a lista E. E eles disseram, vocês calores venham já aqui e façam versos e façam anúncios a dizer és o maior, estás connosco, é porque és o que és. E aliás foi eleito. Ele foi eleito. O António Vigário foi eleito. Exato. E claro, nós entramos na Associação Académica. Quando se entra na Associação Académica é um mundo, são Exato. Dezenas de secções. Eu que tinha interesse na escrita, que eu gostava de escrever, tinha interesse na fotografia, começo logo a entrar a relacionar-me com o Centro de Fotografia, depois entro no teatro, no CITAC,
Entro no CITAC, começo a fazer, faço formação de teatro, participo nas revistas, faço sessões de poesia mensais, é um contacto direto com os poetas portugueses, com os escritores portugueses que nós convidávamos mensalmente e fazíamos a performance, encenávamos as suas obras. E com isso também, por exemplo, também conheço o Alberto Pimenta, que depois me convidou a mim e ao Teatro Espanha para fazermos uma peça dele peças sobre a Medeia, a tragédia grega. Ou seja, todas as coisas se encadeavam umas nas outras, e com isto de repente já estou no Teatro Gil Vicente, convidam-me para também ser fotógrafa de peças de teatro no Teatro Gil Vicente, e naturalmente tudo isto acontece porque a Escola de Coimbra e a Associação de Coimbra é formativa. E ao mesmo tempo, na altura, havia a célebre luta contra as propinas, que não era propriamente contra as propinas, não eram 1.200 escudos, que era a propina, mas era o facto de haver um desinvestimento no ensino oficial, no ensino público, a favor do ensino privado. E essa era a nossa luta. Coimbra, transformadora, como tu disseste, mas no teu caso é uma espécie de continuidade daquilo que tu já eras, mas que te descobres noutras áreas, em novas áreas, e que te enriquecem e que te marcam para toda a vida. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque claro que eu cheguei a Coimbra e eu já tinha lá os meus primos todos. E os meus primos mais velhos estavam a terminar o curso de Medicina, de Direito, ou seja, já me recebiam, e eu conhecia as pessoas de Coimbra e ao mesmo tempo também vinha com o meu... com todo o meu conhecimento de Lisboa e por outro lado Coimbra tinha esse empenhamento cívico, político, muito ligado também à emancipação feminina, à compreensão da mulher na sociedade, ao seu papel. Na altura também houve a luta contra o aborto, por causa do referendo, ou seja, havia uma grande reflexão em termos de direitos, liberdades e garantias sobre o papel da mulher na sociedade, e isso foi muito importante para mim. Isso era uma discussão permanente, não só a parte artística, mas a parte cívica, e por isso é que a importância da ligação ao direito. Tive professores excepcionais como Joaquim Canutilho, em termos de direito constitucional, Figueiredo Dias, da prevenção especial e geral, da questão do direito penal. Ou seja, há todo um mundo e um leque de reflexão que Coimbra permite questionar e faz-nos entender sempre na relação com o outro, em que o outro tem direito à sua opinião. E há muitas opiniões diferentes, e isso não é uma divisão, não, é uma soma. É por isso que a tua passagem pela Universidade de Coimbra ocupa um papel decisivo em relação ao que tu és hoje, enquanto defensora de causas, nomeadamente centradas na justiça, nas reflexões políticas, aquilo que tu referiste, a emancipação do papel feminino, a integração e partilha dos saberes. Tudo isto te marca e desenvolve e te torna a mulher que tu és hoje. Sim. E um papel mais humanista. Eu acho que Coimbra nos torna a todos mais humanistas, porque Coimbra, o sinal de pertença vinha de pessoas que tinham backgrounds completamente diferentes. E não interessava quem era a pessoa, mas sim aquilo que... a forma como ela dava o valor acrescentado ao seu saber e aprendia com os outros. Eu acho que todos nós estávamos numa aprendizagem, estávamos numa procura de também perceber como é que a sociedade estava. Aquilo era tipo... Nós estávamos ali num barómetro de lugar-tempo. Porque Portugal, Coimbra, estava em transformação. Eu lembro que quando cheguei a Coimbra não havia canais privados, não é? E de repente, quando acaba o curso, já há televisões privadas, e há uma série de modificações em termos da percepção da imagem e do outro, e de Portugal na Europa e no mundo. Por isso é que também foi tão importante para mim fazer o Erasmus em Paris, etc. É também em Coimbra que entras num sistema de pensamento muito particular. Podemos definir como ativa expressão cívica e, no teu caso, alguma irreverência. Irreverência. Poderemos dizer que o pensamento é irreverente, não é? E toda a discussão acaba por ser irreverente quando atinge soluções novas. Eu acho que Coimbra tinha um bocadinho essa questão. Tinha aqueles lugares que eu gostava de frequentar, que era, por exemplo, a Biblioteca Geral, e gostava também muito da Biblioteca da Sereia, em que uma pessoa está na biblioteca e de repente, olha aqui um livro do Nietzsche, e lê-se um livro do Nietzsche, depois olha aqui do Carlos Jung,
e lê-se isso, e depois um Freud, e depois alguém que está a estudar um tópico em medicina e nos faz meter àquele pensamento e nós trazemos-lo para casa e vamos refletir sobre isso. O cinema em Coimbra era muito vibrante. Aqueles grandes clássicos do Godard, tive a oportunidade, do Akira Kurosawa. O Teatro Gil Vicente é uma escola formativa também nesse sentido. Há filmes excepcionais que marcaram, como Os 400 Golpes também. Filmes, mas o Akira Kurosawa, sem dúvida, todo aquele cinema a preto e branco, até às cores, mesmo o policial, até outro a refletir sobre a realidade do Japão, até outros realizadores que me fizeram até olhar para a Índia, que foi assim uma das paixões que eu tive, o Renoir, em termos de cinema, que tinha um filme muito giro sobre Varanasi. Ou seja, o cinema permite-nos viajar para outros lugares, liberta-nos um bocado das amarras à terra, não é? Da gravidade. De alguma forma, Coimbra perdeu isso, não achas? Dizem-me, consta-me que, por exemplo, nós, quando estávamos em Coimbra, na Associação Académica, nós fazíamos aqueles planos anuais. Na altura, por exemplo, nós geríamos 10.000 contos, que era muito dinheiro, por ano. E tínhamos tempo para fazer os planos, irmos buscar o dinheiro e exercermos, não é? O programa. Agora, as pessoas estão lá 2 anos, no 3º ano fazem Erasmus, acaba a licenciatura e fazem mestrados noutros lugares. Eu, na minha altura, só havia Faculdade de Direito em Coimbra e em Lisboa. A do Porto ainda nem sequer tinha aberto, só havia na Católica, por isso tinha colegas de todo o país, nomeadamente de Braga, do Porto, do norte do país. Ou seja, era um caleidoscópio em termos culturais e do que Portugal era de norte a sul e do parte do litoral para o interior. Tínhamos colegas desde o Algarve até Miranda do Corvo, tinha de todo lado. Nessa altura ganhas o primeiro prémio de contos da Universidade de Coimbra. Que conto foi que tu escreveste? Eu escrevi um conto sobre a minha percepção e a minha experiência a partir de uma família que tinha determinadas características sobre o 25 de Abril. Porque o 25 de Abril me marcou-me bastante. Eu era pequena, mas recordo-me todo o ativismo do meu pai. O meu pai era muito ativista, não só todas as histórias que contava enquanto foi estudante do Porto, que ele estudou Economia e foi ator e fez a escola de teatro do Teatro Universitário do Porto. Isso também me motivou muito para a questão de eu querer ir para o CITAC, para Coimbra. E a escrita faz também parte desse gosto que eu tenho pelo teatro, e eu achava que essa parte da história ainda não está escrita. E fiz um bocadinho uma reflexão daquelas histórias, da quantidade de escritores que o meu pai albergava lá em casa, as discussões que eles tinham sobre como estava o país, as manifestações que o meu pai me levou. Eu tenho os slogans todos na minha memória, faz parte da minha identidade. Inclusive, só porque isto tem bastante piada, havia uma rapariga que eu conheci, porque fui a várias manifestações com ela, e eu não fazia ideia, depois perdi o contacto, e estava em Paris, depois no meu Erasmus, e um amigo meu disse-me: tens de falar com o Pedro e com a Catarina, são excepcionais, ele dá aulas em Paris, é um tipo fantástico, vais adorar, e a Catarina também e tal. Eles estão na Cité Universitaire, são professores, mas também estiveram lá a viver, e eu queria viver para a Cité Universitaire. Quando eu os conheço, aquela cara, eu lembrava-me daquela cara de algum lado, e ela também, e nós... Era das manifestações do 25 de Abril. Pronto, ou seja, os pares acabam por se encontrar e por ter energias semelhantes. Mesmo. É nessa altura também que fazes um ensaio fotográfico premiado pela revista Visão. Eu, nessa altura, fotografava muito, porque o Teatro Gil Vicente tinha-me contratado, davam-me uma avença excelente para a altura, pagavam-me 100 contos, e eu tinha a apresentar 5 fotografias por mês sobre peças de teatro, o meu olhar sobre as performances e as peças de teatro que eles tinham. Fotografavam muito, e o Albano, dentro do Centro de Estudos de Fotografia, tinha um trabalho fantástico, tinha os encontros anuais de fotografia muito famosos internacionalmente. Conheci fotógrafos, o Duane Michaels, o Joel Peter Whitkins, fotógrafos excepcionais. Ou seja, a fotografia estava na ordem do dia, e a Visão fez uma espécie de uma abertura a vários fotógrafos de todo o país para nós refletirmos sobre o cinema e sobre um filme do Clint Eastwood, que era As Pontes Madison County. Lindo. E então eu fui fotografar
o Val de Mondego, porque a minha avó e as irmãs tinham ali uma série de... Elas eram dali e tinham uma série de terrenos junto ao rio. Com semelhanças com aquela ponte. Sim, Agora que fala, sim. exato. E a fotografia que ganhou era essa. Era sobre a ponte e sobre aquela parte onde nós íamos. As minhas tias convidavam-nos sempre no verão para nós irmos lá tomar banho, porque é uma zona linda, romântica, belíssima, não é? E eu ia para lá muito na minha infância, para os pomares, e resolvi fotografar toda a zona do Val Mondego. E ganhei, foi excepcional. Trabalhaste, entretanto, com realizadores internacionais em diferentes projetos na área da ficção e que foram transmitidos na RTP. É verdade. As coisas que se descobrem. Sim, houve ali uma altura da minha vida que eu estava muito ligada ao teatro e resolvi, também tenho um determinado pragmatismo, vou dar 2 anos para projetos, coisas que me surgem, e por acaso aconteceram coisas muito engraçadas. O Alberto Pimenta começou-me a convidar para fazer essas peças de teatro sobre a tragédia, e eu gostava, mas por um lado o ser atriz cria-nos uma situação de vulnerabilidade, porque estamos muito dependentes dos olhos do encenador, tal como dos olhos do realizador, e eu tinha uma vertente mais intelectual e queria fazer mais um determinado estilo de filmes e um determinado estilo de peças mais clássico. E enquanto fiz, gostei. Ou seja, fiz com o Fernando e Silva, era um realizador moçambicano que me convidou para fazer peças de teatro de um dramaturgo brasileiro, e fiz uma com o Paulo Pires e fiz outra com o Johnny Cabral, como atriz principal, com eles. Com cada um deles, éramos 2 casais diferentes, em 2 histórias diferentes de cinema. E depois, entretanto, as coisas que surgiram, como eram telenovelas, outro tipo... Eu não tinha nada contra, mas não tinha a ver com a minha configuração daquilo que eu queria fazer, e de alguma forma eu gostava mais. Eu percebi-me que eu gostava de estar mais na mise-en-scène, porque complementava o que eu realmente gosto de fazer, porque eu gosto de escrever, gosto de ser mais um maestro compositor, gosto de compor as cenas e juntar a escrita ao som, à poesia, à imagem, e o facto de daí a realização ser algo que, ou a escrita ser algo que me compromete mais com aquilo que eu sou. Chegamos a 1993, não sei que Já datas não, foi. tão forte. É o ano em que chegas a Macau. É verdade, sim. Que Macau encontraste? Era um Macau... Vamos lá ver, cada um de nós tem um Macau como um lugar imaginário, não é? E o meu pai tinha já grandes amigos que viviam em Macau, e um dos seus melhores amigos vivia em Macau, e quando ele ia lá de férias, levava-nos assim uns slides. Isto parecia uma coisa completamente interessante, exótica, e quando cheguei, correspondeu na exata medida e superou, porque toda a atmosfera era vibrante. Ou seja, estávamos numa altura em que os portugueses que aqui viviam eram, de uma forma geral, eram pessoas que só me falavam de viagens, eram aventureiros. Havia muitos eventos culturais ligados à poesia, ao teatro, ao cinema. Depois, por outro lado, a parte da aventura, o Macau relacionava-se também com a perspectiva de conhecer novos lugares para além de Macau, não é? Hong Kong era uma cidade muito vibrante, arquitetonicamente, como ainda é, interessante, porque era aquela cidade contemporânea asiática. E depois a China era algo que estava muito atrás. Ou seja, nós chegávamos à China e quando olho da China como era para agora, vimos como é que num espaço de uma geração passaram-se dos campos de arroz e daquelas paisagens que íamos até Cantão, cheias de lagos com patos e mais tropical, para agora um país que tem uma prosperidade em termos de infraestruturas, que tem aquelas imagens das cidades futuristas do Bilal, da banda desenhada do Bilal, concretizou algo que era inimaginável naquela altura. Macau era...
como é que eu ia te explicar? Macau é tão difícil de explicar porque eu sempre me senti como se estivesse em casa, de alguma forma. Ou seja, Macau tem essa característica de ser uma cidade que há uma atmosfera de abertura, de aconchegante, de algo que é como se fosse família, talvez isso. Em Macau trabalhas como jurista. Sim. Que importância atribuis ao papel das pessoas formadas em Direito dos portugueses em Macau? Essa pergunta é difícil, vamos lá ver. É difícil e não é. Por um lado, acho que é determinante, acho que há um papel de todos os agentes jurídicos e todos os players jurídicos de Macau são essenciais, porque se Macau evoluiu e é o que é hoje, é porque tem um sistema que tem uma matriz portuguesa, que se relaciona com o direito continental, não é? De onde foi beber o nosso sistema jurídico português. Ou seja, é um sistema jurídico, e o sistema jurídico português, como sabemos, tem uma base, tem uma parte, tem práticas, tem uma sistematização de princípios ligados como o princípio da legalidade, o princípio da separação de poderes, o princípio da boa-fé, direitos, liberdades e garantias. Ou seja, há todo um sistema que permitiu as pessoas em Macau sentirem que havia um poder de regulação justo, que proporcionava boas relações comerciais, porque se Macau também é aquilo que é hoje, tem a ver também com o poder regulador, de alguma forma jurídico, que permitiu às pessoas ter a segurança que nas suas relações comerciais que tinham e nas suas relações civis havia esse respeito, essa independência, essa autonomia e essa justiça. Por isso, acho que essa matriz portuguesa deve ser assumida como importante e fulcral para o papel da Grande Baía no futuro. Acaba por ser uma espécie de escola também para o direito chinês. Sim. Tu aqui em Macau desenvolveste um trabalho ligado às artes, nomeadamente enquanto realizadora dos comentários Macau Music Box, que eu adorei. Digamos, um documentário que passa todos os estilos de música que existem em Macau. Achei fantástico. Depois a seguir fazes o Macau The Legendary Tea, onde tu vais àquelas casas típicas, apresentas o chá gordo, gostei imenso também. E depois o Macau Time of Bamboo, onde tu vais aos pavilhões onde se canta a ópera chinesa e fazes um trabalho sobre o bambu e a história do bambu, que é a todos os níveis relevante. Tu entraste nesta área da realização dos comentários, nomeadamente com o teu marido, Tomé Quadros, e desenvolves este trabalho que, não sendo conhecido de toda a gente, é a todos os níveis louvável, porque retrata a história de Macau. Sim, os documentários foram uma forma de... Isto tem tudo... É assim, Macau, uma pessoa quando chega a Macau, de alguma forma surgem muitas perguntas, não é? Há muitos caminhos, há muitas portas que se abrem. Por exemplo, o Macau Music Box, a minha sensibilidade à música sempre foi manifesta e os sons de Macau foi a primeira coisa que me que aconteceram quando eu cheguei, não era ver um sino a tocar da igreja e ver um biombo a tocar no Templo Amá, aquele som das casas de chá e ao mesmo tempo estar no clube militar e aquilo ser tão português, os nomes escritos nas duas línguas, ou seja, a realidade portuguesa, chinesa, e depois por outro, os pregões do senhor a vender cautelas, ou seja, musicalmente Macau era muito... A ópera chinesa, neste caso cantonense, o próprio cantonense, não é? O escutar do cantonense, que eu adoro, que eu também gosto imenso, a poesia cantonense. Há uma parte muito bonita da pop music chinesa, ele românticozinho, com o coraçãozinho, todo romântico. Exato, os cantores românticos, até
dentro da comunidade macaense, quando eu ouvia o Miguel Sena Fernandes e o grupo de música que eles tinham na igreja e na Sé, era maravilhoso, a cantar em patuá. Também o Fado de Coimbra, o Fado de o Coimbra, Fado de Lisboa, com aquela música incrível. Ou seja, um mosaico, as paisagens musicais de Macau representam a trajetória toda das pessoas que se cruzam aqui e dos filipinos. Por exemplo, nós já não incluímos, porque estava muito extenso, mas os próprios filipinos que se juntam nas suas igrejas a cantarem. Ou seja, a parte musical em Macau é de facto algo interessante para conhecermos as várias coletividades. Tu dirigiste diversas longas-metragens e documentários, nomeadamente um outro muito interessante, Macau, a Cidade Invisível, que foi exibido no Armazão do Boi em Macau há 3, 4 anos, se não estou em erro, em 2019. Mais recentemente, tu foste cofundadora da Associação de Fotografia of Stone, que teve uma visibilidade bastante grande recentemente na Fundação Rui Cunha. Este é mais um passo na direção de tu, sendo jurista, és uma amante de arte. Olha, voltando ao início da conversa do Jaime Cortesão, não é? O Jaime Cortesão primeiro também começou no curso de Direito, depois tirou o curso de Medicina e ele dava consultas gratuitas, não é, de Medicina, mas depois ligou-se à literatura, à história, e quando é exilado por causa do regime do Salazar no Brasil, dedicou-se só à história e à literatura brasileira e à história dos portugueses. Ou seja, eu acho que cada um de nós tem sempre várias facetas. Há a faceta jurídica que eu acho que está eminentemente ligada com a parte cívica, política, de resgatar o conhecimento social e a harmonia e a justiça e acreditar no poder de que nós conseguimos transformar com as nossas palavras e com o nosso humanismo conseguimos contribuir para a sociedade se melhorar. Essa eu acho que é uma parte. E outra parte é a parte das artes, que é aquilo que nos permite sublimar o que há de mais belo na própria sociedade, a literatura, a poesia, a fotografia. A fotografia acaba por ser algo necessário porque é um bocadinho um registro, é essa memória da identidade, que são sempre assuntos que para mim sempre foram essenciais para compreender as mudanças rápidas de Macau, porque Macau está em constante metamorfose, tal como na China, até mais do que eu sentia isso em Coimbra, por isso é que em Coimbra escrevia mais. E aqui fotografo mais. Há um ensaio fotográfico que eu gosto particularmente, que é o Paris Crazy Show, que tu intitulaste The Show Must Go On, baseado no título da canção dos Queen. Depois, fazes um projeto de um mês, estamos a ver a fotografia neste momento, que é a tua quarentena. É um processo que já esquecemos. Passaste um mês de quarentena, retrataste diariamente o teu dia-a-dia na quarentena. Tu fizeste esse registro para quê? Para a memória, para perceber que aquilo existiu e que a quarentena marcou-nos a todos quem viveu as quarentenas. A quarentena foi um bocadinho a vida é bela. Para mim foi um bocadinho... Agora, visto de longe, porque eu estava com os meus 2 filhos, e se perguntares ao Leonardo e à Laura se eles gostaram da quarentena, eles adoraram a quarentena. Porque eu aí fiz um esforço de recriação, ou seja, tornei-me assim uma mentora desportiva, ao mesmo tempo recreativa, e a quarentena teve estes momentos todos. Teve momentos em que nós estávamos, os 3, a refletir o que é que nos estava a acontecer e a dar sentido a algo que não tinha sentido, porque nós estávamos vacinados, eu e o Leonardo nessa altura, a Laura ainda não se podia vacinar, e de repente chegámos e tivemos de fazer análises ao sangue para ver se ainda se poderíamos estar contaminados, e de repente era para estarmos 6 dias e tivemos mais, ou seja, havia ali uma série de incompreensões, porque eram 2 quartos fechados, com portas fechadas, janelas fechadas, e ou seja, se por um lado eu queria, e era a minha preocupação como mãe inata, que era tornar cada dia inesquecível em termos positivos, que eu jamais queria que aquilo fosse uma experiência negativa, mas sim positiva, divertida, de mãe
filhos. Por outro lado, eu achava que era importante fazer essa memória para não nos esquecermos que há coisas que podem acontecer que não estão no horizonte e que temos de superar a nossa incompreensão, às vezes perante a realidade, e crer em algo positivo, porque nós próprios superamos-nos sempre e podemos sempre construir alguma coisa. Por isso é que a criatividade é tão importante, porque permite-nos o apego à tal la joie de vivre. Há, todavia, momentos que eu sei que tu consideraste quase desumanos, serem acordadas já às 5 da manhã para fazer testes, por exemplo, incompreensível. Tu és uma das autoras convidadas do livro Macau, a Minha História, que foi editado por mim, pelo João Rato e por outros colegas, e que foi publicado aqui pela Universidade de São José. Que importância tem este trabalho para ti e para o território? Tu intitulas o teu ensaio, que é um ensaio visual, mas também escrito, Macau, a cidade da identidade transponível. Por favor, explica-nos este título. Macau, a cidade da identidade transponível. A cidade intransponível. Vejamos, esse livro foi interessante porque foi assim um convite à reflexão de 3 décadas que eu conhecia Macau, não é? Primeiro uma década que eu tive meramente visitante, que os meus pais estavam cá, eu estava a tirar o curso e comecei a trabalhar em Portugal, só vim mais tarde. E por isso Macau apresentava-me numa primeira forma como a vertente portuguesa e a vertente chinesa, que era algo que era espantoso, porque os portugueses aqui, a forma como foram construindo a sua convivência ao longo de 400 anos, através da gastronomia macaense, através do cruzamento das várias identidades, através de sinais de pertença, que nós, ao andarmos nas ruas, nos sentíamos confortáveis, não é? E, por outro lado, a parte chinesa de uma memória milenar e toda a cultura chinesa, que é imensa e maravilhosa, ligada à cerimónia do chá, à poesia do Li Bai, aos pormenores da escultura, os pincéis, eles a pintarem os frascos de perfume por dentro. Ou seja, a ópera chinesa, a maquilhagem da ópera chinesa. Culturalmente, Macau era uma vibração, a dança do dragão embriagado. Ou seja, basta estar um pouco desperto em Macau e muitos sinais e muitas histórias se cruzam, e se nós quisermos as compreender, relacionamos-nos com várias comunidades. Depois há uma segunda fase, que é o nosso lugar em Macau, que é quando eu venho para cá viver, que é perceber qual é o meu lugar na cidade, e esse lugar vai sendo construído com a profissão, vai sendo construído com aquilo que se vai conhecendo, e por isso é que os documentários, por exemplo, falámos há bocado do Macau Music Box, mas, por exemplo, Legendeira Haiti foi uma oportunidade maravilhosa das famílias macaenses me convidarem para eu ir à casa das pessoas, vê-las a cozinhar e a conversarmos sobre a história de família, e as famílias macaenses são divertidas e cozinham bem e têm 500 histórias desde a Primeira Guerra até à própria diáspora macaense do mundo. Ou seja, nós percebemos o papel de Macau. Macau para a China, Macau para Macau e Macau para o mundo e o mundo para Macau. Ou seja, é uma dimensão que dá a Macau além dos seus 32 km². Exato. Tu assinas o ensaio... Eu não sei se te respondi à pergunta. Respondeste. Tu assinas É por causa da transponibilidade, porque Exato. porque a identidade transponível é porque Macau está sempre nessa metamorfose de várias realidades. E o Macau hoje é um Macau completamente diferente e está em metamorfose, e há um Macau que vai sendo diluído, que é invisível, que vamos perdendo e que nem notamos que estamos a perder, só notamos quando de repente perguntamos onde é que isto está, como é que é, antes acontecia isto, e não existe. Deixou de existir. Mudou. Por isso é que eu falo nessa identidade transponível, porque é algo que se está a transfigurar. Mutação. Tu assinas este ensaio com o pseudónimo de Dinaman. Conta-nos o significado de... Dinaman. Foi difícil encontrar um
O nome... Eu queria encontrar um nome que me distanciasse da vida profissional e que se identificasse ou fosse um impulso para as atividades que eu faço ligadas à escrita, à poesia, à fotografia e ao cinema, na vertente de cinematografia documental. E a Dinamene não é só, mas que é por mais conhecida, que era a namorada do Camões, não é? A namorada de Camões, mas Dinamene é tal figura, é uma figura que faz parte da mitologia grega, que tem a ver com as ninfas que estão ligadas ao mar, que tem a ver com o Homero, com a Ilíada, e de alguma forma está ligada ao Camões e ao Jardim de Camões, que foi sempre um lugar que eu achei extraordinário, não só pelos primeiros livros que eu comecei a ler sobre Macau, que os embaixadores, quer os portugueses, de uma forma geral, mas naquela altura aquilo fazia parte do jardim da embaixada, e depois também aquilo já foi uma casa inglesa, isso, que convidavam os viajantes, quando chegavam cá, mostravam-nos o Jardim de Camões e a Gruta de Camões, porque tinham uma visão privilegiada sobre a parte do Porto Interior. Por isso, todos os viajantes cá chegavam, e a Cília Jorge tem um livro muito bonito das viagens com o Beltrão Coelho, em que são inúmeros testemunhos, desde missionários, jesuítas, viajantes, até suecos, e americanos, e franceses, ingleses, que quando chegavam aqui, quando iam à Gruta de Camões, e quando viam o Porto Interior, era um dos sítios mais bonitos, porque viam as montanhas, viam o Porto Interior e viam toda a baía da Praia Grande, porque era o sítio mais alto. E então eu achei que tem de arranjar um nome que se ligue com algo que dá horizonte, que dá visibilidade, que inspira e ao mesmo tempo tem um carácter feminino, mitológico, ou seja, que nada tem a ver comigo, mas tem a ver com o ato de criação, que é algo que vai para além de nós próprios, que nos surpreende na sua aprendizagem e na sua experiência. Exato. Eu acompanho uma história tua no Facebook que se chama Diários do Rio das Pérolas, sim. que são diários no plural, sim. Onde tu, de alguma forma, é efetivamente um diário onde tu contas acontecimentos da tua vida, onde retratas episódios que te marcam, mas ao mesmo tempo é igualmente um retrato desse Macau em transformação quase permanente. Sim, eu acho que a necessidade de escrever um diário imagético permite-me duas coisas. Primeiro, porque eu gosto que a escrita não reflete, ou seja, eu gosto que a escrita transmita viagens, mas não seja transmita viagens e imagens, mas não se condicione pela imagem. E por outro lado, eu gosto de fotografar onde há uma certa poesia. Não gosto que as imagens sejam fechadas, mas que as imagens permitam alguma encenação emocional, Exato. Alguma construção. Eu não gosto de fechar as coisas em si, gosto de deixar pontos abertos, como um texto, como uma poesia. Tu trazes a memória, por isso que trazes a memória em simultâneo com a identidade. E essa junção da memória e da identidade tem um papel no teu trabalho muito marcante. Se eu te pedisse para definir a identidade macaense, o que é que tu nos dirias? A identidade macaense. Isto nós, como observadores, podemos simplificar coisas que são altamente complexas, não é? A identidade macaense é algo, podemos dizer que tem uma parte vernacular, não é? Porque tem essa parte mais geral, que tem a ver com a convivência, com a comunidade de Macau no seu todo, de macaenses ao longo destas gerações e dentro destes séculos. E tem outra questão que é o que é a pessoa de Macau e o que é um macaense. É algo bastante complexo, porque ser macaense é o in-between, porque não há melhores comunicadores para nós conhecermos, sentirmos o paladar, sentirmos o perfume de Macau e ao mesmo tempo tocarmos na pele de Macau, como estarmos imergidos na comunidade macaense e dos seus protagonistas. Mas, por outro lado, eles também nos dão a parte
chinesa que para nós tem alguma estranheza, mas que são determinantes. E eu coloco-me na pele de uma macaense, que é entre les deux, mon cœur. Entre os dois, o meu coração a ti pertence. Escreves que o teu trabalho pretende questionar hoje as fabulações das paisagens sentimentais e a visualidade do apego à memória. Eu lanço-te a questão que tu mesmo colocas quando escreves esta frase. Dizes: eu olho um território em transição. Somos nós que o habitamos ou são as imagens que nos deslocam? Ou seja, Macau, como qualquer cidade, tem o tal ADN que, independentemente de nós aqui estarmos, apesar de sermos essenciais, Macau, desde há 4 séculos, transmite um bocado aquela ideia de universal, de liberdade, de viagem, do encontro com o outro e ao mesmo tempo de estranheza e de algo como se nós estivéssemos numa corda bamba, sempre em equilíbrio, mas estamos na corda porque queremos e queremos nos experimentar e tentar nesse equilíbrio porque estamos em aprendizagem de algo que é delicado, é essencial e implica experiência, implica repetir. Nesse sentido, essa cidade é o Macau que existe. E outra coisa é o que nós projetamos para além do que existe. É a forma como nós olhamos para a cidade e nos relacionamos com as várias pessoas. E eu acho que Macau obriga a estarmos abertos para essa transformação interior, ou seja, nós deixarmos que nós sermos permeáveis às mudanças exteriores sem a julgar, apreciamos, mas sem a julgar logo à partida, de forma a as recebermos e depois refletirmos sobre, e de alguma forma tentarmos nos aproximar dos outros para isso, para também contaminarmos positivamente o que somos e o que podemos acrescentar, porque tem de haver um diálogo na cidade em que nós vivemos e construímos a nossa história. Catarina Cruzão Terra, obrigado por teres vindo ao Conta-me. Muito obrigado, eu.